Eu queria apresentar a Ana, da Hungria, e o Lucas, da Alemanha. Eu sou Katinka, da Hungria também. Vamos falar sobre o Brasil, porque vocês viveram lá por um ano. E, Ana, tu moraste com uma família brasileira. Sim. E estudaste lá. Sim. E onde fica a tua cidade brasileira? Eu morava no interior de São Paulo, numa cidade que chama-se Araçatuba. E tu, Lucas? Eu morei em Santos, uma cidade no litoral de São Paulo. E eu trabalhei como motorista numa organização social. E o que vocês achavam sobre o Brasil, sobre os brasileiros, sobre a cultura brasileira antes da chegada ao Brasil? E que tipo de estereotipias existem sobre este tema? Acho que os húngaros, em geral, pensam sobre os brasileiros que eles gostam muito de dançar e da música. Eu achava isso também sobre eles, e também eu tinha uma imagem colorida como o samba, e como o carnaval do Rio, e como o futebol, e como o café. Na verdade, eu não tinha uma certa imagem, porque para mim foi mais ou menos uma viagem a uma terra desconhecida, porque eu só conhecia alguns jogadores do Brasil que jogam na Alemanha, ou jogavam na Alemanha. E, além disso, não tinha muito conhecimento da cultura brasileira, nem da história. Então foi uma viagem sem muito conhecimento. E em que forma vocês se encontraram com a cultura brasileira? Vocês assistiram filmes de cinema, ou concertos, exposições? Ou como foi? Eu não fui ao cinema, mas assisti em casa a Cidade de Deus, por exemplo, ou a Tropa de Elite. E também fui a alguns shows, por exemplo, o show do Titas e do Toquinho, e do Teatro Mágico também, que é uma banda brasileira, não sei se vocês conhecem. Não. Eu também não. Então, a música deles tem elementos do teatro, do circo e da poesia também. E o show deles foi muito espetacular. Porque eu não ia no cinema muito, mas eu também assisti o filme Tropa de Elite, que conta uma história das favelas. E eu, na verdade, conheci a cultura brasileira muito através da música. Por exemplo, eu vi uma vez o Jorge Benjor ao vivo, no show, cantando também a música mais famosa dele, que tem no Brasil, País Tropical, que é uma música que representa muito bem a identidade brasileira, pelo menos os brasileiros parecem que identificam-se muito bem com essa letra, que também contém muitos estereótipos, claro, mas fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso essa música. E também o Chico Buarque, que fez músicas de protesto contra o regime militar. E assim também deu para imaginar ou conhecer como era mais ou menos nessa altura no Brasil. Agora eu lembrei que eu vi um filme que foi baseado no livro de Chico Buarque, que chama Budapeste, a nossa capital. Mas eu não li o livro ainda, só vi o filme. Vocês queriam voltar para o Brasil um dia, no futuro? Eu gostaria, sim. Com certeza. Conhecer ver os amigos de novo. Viajar. Sim. Tem tantos lugares no Brasil para descobrir. Sim. Não dá uma noção. E como mudou a vossa imagem sobre o Brasil depois do Brasil e depois da aula da cultura brasileira? Então, como eu nem tinha uma imagem
certa, como eu já falei, mudou tudo. Mas ainda a imagem que o Brasil que eu conheci lá ainda é muito diferente do que do Brasil que ainda conheço agora na faculdade, nas aulas de cultura brasileira e na literatura, e também na Alemanha, nos cursos lá. Então, é uma mistura de experiências e de fatos ou história. Também eu não sabia nada sobre essas etnias, sobre o que falamos na aula agora na cultura brasileira, que foi muito interessante. Parece é muito impressionante como tem esse sentimento de uma nacionalidade brasileira, embora tenha tantas raízes. Quando eu estive lá no Brasil, eu percebi que eles têm muito gosto de viver. Parece que eles não se preocupam tanto com os problemas. Também que a música está muito presente na vida deles, nas ruas também, e nos carros, nas viagens, em casa. Eu também só sabia alguns dados sobre o Brasil, então aqui na faculdade estudamos sobre os escravos e os contos populares. Desse tema eu não sabia quase nada antes. Então... Muito obrigada. Obrigada.